Queria desde já agradecer a vossa presença naquele que esperamos que seja o primeiro de muitas conversas e webinars com os comerciantes e os pequenos empresários da freguesia. Antes de darmos propriamente início, queria informar que vamos gravar este webinar. Por isso, se alguém não quiser que utilizemos a imagem, pode nas configurações interromper o vídeo. Poderá ficar a assistir não tendo a sua imagem projetada. Queremos neste webinar, reforçar os laços com este setor tão importante da freguesia de Massamá e Montabrão e estabelecer aqui também um canal de comunicação. Aliás, se alguém durante o webinar quiser colocar alguma questão ou esclarecer alguma situação mais específica daquilo que for falado, poderá fazê-lo através do bate-papo que está no final, ao fundo da página, reservadamente para mim, que eu depois irei colocar a questão. Queria também agradecer a participação da Fábrica do Empreendedor, aliás, da Agência de Empreendedores Sociais, através do projeto da Fábrica do Empreendedor, que estão aqui hoje conosco e estão também, enquanto parceiros, a dar apoio no atendimento a empresários da nossa freguesia. Se calhar começava já por apresentar o Frederico Cruzeiro Costa, que é o presidente da Agência de Empreendedores Sociais, e convidava a falar um bocadinho do trabalho que realizam, também de forma a esclarecer um pouco aquilo que os comerciantes e os empresários poderão contar da parte destes parceiros. Frederico. Obrigado, Margarida. Agradecer também à Junta de Freguesia de Massamá e o seu presidente também este honroso convite para estarmos aqui. No fundo é o reforçar de algo que já nos liga, não é? Que tem ligado nestes últimos anos de trabalho no território em Sintra, no todo o município de Sintra e em especial também com Massamá. E não é por acaso nós também temos o FabLab Sintra, está localizado em Massamá. Por isso temos também uma porta aberta e nesse caso, como nós quase também aqui vemos como comerciantes, não é? Porque o FabLab, apesar de ser mais para a comunidade, para os empreendedores, muitos daqueles que estão aqui hoje e também agradecer a todos aqueles que estão aqui hoje a assistir e que estão a passar também por dificuldades, não é? Por estes desafios que está a atingir todo o nosso setor, não é? Empresarial e não só, a agência é uma organização sem fins lucrativos. Somos uma cooperativa, vamos fazer 13 anos, para aqueles que não nos conhecem ainda, só uma pequena apresentação. 13 anos, pronto, dedicados no fundo a trabalhar na integração do económico de comunidades locais e também de pessoas que estão em risco de exclusão social, ou seja, como é que nós trabalhamos a integração e como podem ver aqui no slide, e nós falamos aqui quase um bocadinho o nosso ecossistema, não é? No fundo que trabalha esta integração económica através da área do emprego, empregabilidade, na parte da formação, que no fundo é um veículo depois também para a empregabilidade e também para o empreendedorismo, apoiamos também empreendedores na criação do seu negócio e bem como também na parte de consultoria e de prestação de serviços ao serviço de todos os empresários, empreendedores. Trabalhamos com muitos microempreendedores e muitos que estão, empresários que também estão no arranque do seu negócio e outros que também estão no decorrer do seu negócio que precisam de algum determinado tipo de apoio. Muitas vezes surge, não é? E nós depois já à frente já vos falo aqui muito rapidamente o que é que são os serviços também para os empresários. A animação territorial, no fundo, significa este trabalho no território. Trabalhamos em rede, trabalhamos com todos os parceiros, neste caso o simbolismo também de trabalhar com a Junta de Freguesia de Massamá, com a Câmara Municipal de Sintra, a Fábrica do Empreendedor no município de Sintra, nós temos duas, pronto, temos localização física na Gualva Cacém e temos a Algueirão Mem Martins, em Algueirão Mem Martins também é GIP, Gabinete de Intenção Profissional, e no fundo temos o apoio do município de Sintra, em termos de formalidade e protocolo, e também com o Centro de Emprego de Sintra, com o IFP.
Para vos dizer que o que é que nós focadamente e tudo fazemos, hoje para dizer que a agência cresceu, não é? E as fábricas, hoje temos uma rede de fábricas a nível nacional, são 9 fábricas que estão localizadas e que podem ver no mapazinho em que tem desde Valença do Minho, Alfândega da Fé, à Chamusca e Elvas, fora da Grande Lisboa, e depois, como vos tinha referido, em Sintra, a Gova Cacém e Algarve Martins, em Lisboa estamos em Marvila, estamos em Oeiras e na Adroana, em Cascais. No fundo deste trabalho, além dos 2 Fab Labs, não é, os Fab Labs, o de Sintra em Massamá e outro Fab Lab que é o de Cascais, que abrimos há pouco tempo, também com o município de Cascais, que foi antes desta pandemia e que no fundo tem sido interessante também, se calhar muitos de vocês empresários também tiveram acesso, nós temos estado a produzir viseiras, pronto, para a linha da frente e não só, e para aqueles empresários que também nos contataram e outras juntas e dentro do município de Sintra eu sei que foram mais de 700 e tal, 800 e tal viseiras que produzimos. E pronto, e no fundo também mostra que estamos ao serviço de outras formas, ou seja, também que está na linha da frente da proteção também de todas as instituições que trabalham para nos proteger e também os empresários que neste facto agora estão e associações que estão a regressar ao trabalho e que precisam também, nesse caso, se isso for algo necessário, nós temos a disponibilidade também de enviar viseiras de forma gratuita, podemos depois também articular com o Presidente, aqui com o Junto de Freguesia de Massamá, para no território se existirem alguns empresários ou alguns pequenos negócios que necessitem de viseira. Pronto, as nossas viseiras são feitas no Fab Lab, né, com máquina 3D, mas teremos todo o gosto também, neste sentido da parceria também com a Junta de Freguesia, poder também distribuir de forma gratuita as viseiras. Estamos também com alguns workshops, só para complementar, fizemos terça-feira passada, ontem, um workshop de fabricar as suas próprias máscaras, são as máscaras ditas não é, comunitárias, e amanhã, na quinta-feira, vamos ter também um workshop de produção de viseiras, ou seja, os técnicos dos Fab Labs vão explicar como é que se faz uma viseira e que depois também aqui no fundo deixo aqui aos empresários o desafio, se quiserem depois ir conhecer o Fab Lab, vamos abrir às quartas e sábados, são os dias abertos à comunidade, também eles próprios podem produzir as suas viseiras, ou seja, isso também vai ser a partir da próxima semana. Para resumir e para concluir a minha intervenção, só dizer que, ou seja, na fábrica do empreendedor, nós temos esses serviços, uma parte para a comunidade, mas no fundo o foco de apoio à procura ativa de emprego, no fundo valorizar o currículo, a preparação da entrevista, toda esta parte de reorientação profissional, criação do próprio negócio e na formação. Nós temos um ciclo formativo que decorre ao longo de todo o ano e normalmente temos 2 sessões por mês, que se chama Switch Market e que são muitas vezes competências transversais e que também foi muito pelo vosso pedido, empresários também, em que sentiam essa necessidade que os vossos trabalhadores, ou quando estivessem a fazer o recrutamento, que houvesse um reforço e um enfoque nas competências pessoais e sociais. E é isso, por isso muito que temos este ciclo formativo a decorrer e que continua a decorrer agora mesmo em circuito online, em versão online. Para dizer para as empresas, no fundo também, que a fábrica do empreendedor tem um serviço gratuito, ou seja, se vocês precisarem agora neste processo até de recrutamento e seleção, imaginem que houve pessoas que saíram por alguma razão, estão a recrutar, estão a precisar de apoio nessa área, nós fazemos de forma gratuita, também em parceria com a Junta. Formação à medida, ou seja, também se for alguma necessidade, temos a parceria sempre também com o IFP e nós fazemos formação à medida para os vossos quadros e sobre alguma área de negócio. Sempre informações sobre medidas de apoio à contratação, ou seja, hoje também aqui a Ana Rita, que é a nossa técnica de empreendedorismo, também vem falar um pouco das medidas que estão a nível nacional e nós temos vindo a comunicá-las também no nosso site e em newsletters, que também vamos fazer e reforçar em parceria com a Junta, e depois também no fundo é apoiar na revitalização e nas organizações e nos negócios locais, sendo também organizações sem fins lucrativos, e como eu vos disse aqui, sempre esta questão dos workshops em que reforçamos muito, seja as competências empreendedoras, a marca pessoal, ou seja, todos os workshops que possam ser relevantes para também as vossas empresas e no fundo o que é que nós podemos sempre ajudar neste serviço que prestamos, reforço outra vez de forma gratuita e que claro que no âmbito desta parceria com a Junta de Freguesia de Massamá também estamos aqui ao serviço de todos os empresários e alguma questão que tenham também depois poderão colocá-la e teremos todo o gosto também aqui de vos poder ajudar e pronto, é a nossa missão, estamos ao serviço. Por mim, estou... Obrigado. Obrigada, Frederico. Com esta pandemia têm surgido novos desafios para os quais ninguém estava
estava preparado e tem tido impactos muito grandes sobre as empresas e tem testado a nossa capacidade de resiliência e de continuidade. A fábrica do empreendedor dá o apoio também para esclarecimento de dúvidas, como o Frederico disse, e neste momento é importante também esclarecermos algumas questões sobre as medidas de apoio existentes. Se surgir alguma dúvida, poderão fazê-lo através do bate-papo, poderão escrever através do bate-papo que será divulgado, ou respondido na hora, ou então posteriormente por e-mail. De momento, vamos então iniciar a participação com a Ana Rita Rodrigues, que é a coordenadora da Fábrica do Empreendedor e também técnica de empreendedorismo. Ana. Bom, bom dia, boa tarde a todos. Obrigada em primeiro lugar pelo convite à junta. O que me foi pedido aqui foi tentar de alguma forma trazer algumas das medidas de apoio que existem e que se podem aplicar ao território de Massamá. Sendo assim, de uma forma muito genérica, porque não nos permite de alguma forma ir ao pormenor o tempo e a complexidade das medidas, o objetivo aqui é dar-vos alguma informação sobre as medidas que existem e caso haja necessidade de mais informação, caso vocês sintam ou percebam que podem se candidatar a alguma dessas medidas, então que entrem em contacto com a fábrica para que possamos em conjunto perceber se se aplica ou não à vossa realidade e no caso da resposta ser positiva, então ajudar-vos a fazer a vossa candidatura. Sendo assim, grosso modo, as medidas que foram estabelecidas a nível nacional são as medidas que estão aqui no vosso ecrã, portanto são aquelas medidas que já vêm sendo faladas e portanto eu não vou entrar em grande detalhe, tem a ver com os layoffs, a questão do crédito, a questão do diferimento do pagamento de impostos, do pagamento de contribuições, pronto, e a questão do teletrabalho. A medida que eu vos trago hoje para vos falar de uma forma mais detalhada é uma medida que surgiu, portanto, já a semana passada, apesar de só ontem ter sido aplicada ter sido aberta a sua candidatura. Portanto, é esta medida, chama-se Incentivos da Adaptação das Microempresas ao Contexto de Covid-19. Basicamente, o que é que ela consiste? Consiste no apoio para as microempresas, ou seja, para empresas até 10 trabalhadores, no apoio para que estas possam adaptar à nova realidade, para que possam cumprir as regras, para que possam trabalhar em segurança, para que possam retomar a sua atividade, e o retomar da atividade neste contexto implica custos e é a redução destes custos ou a redução do impacto que estes custos têm nas empresas, especialmente nas pequenas empresas, que esta medida vem tentar minorar. Ou seja, como eu falei, portanto, o objetivo é garantir o cumprimento das normas que foram definidas a nível nacional no combate a esta pandemia e é específico para pequenas empresas, portanto, para empresas até 10 trabalhadores. O que é que então esta medida engloba? De uma maneira muito simples, portanto, o Estado comparticipa 80% dos custos que a empresa tenha com a aquisição de determinados serviços ou produtos para a adaptação à realidade do Covid. Até um limite máximo de 5.000 euros e com um limite mínimo de 500. Portanto, entre 500 e 5.000, as despesas que a empresa tenha para se adaptar ao contexto do Covid-19 poderão ser comparticipados até 80%. É um formulário simples, portanto, abriu ontem. O que é que obriga a que a empresa esteja? Portanto, a empresa tem que estar com a sua situação regularizada na segurança social e nas finanças e tem que ter a certificação PME, ou seja, tem que ter uma certificação que se chama Pequena e Média Empresa, mas essa certificação também é relativamente simples e é retirada no momento e é feita via online. Qual é que é aqui o ponto que eu vos chamo a atenção? Estas medidas são semelhantes às últimas que têm vindo a sair na lógica do first come, first serve. O que é que isso quer dizer? Existe um bolo de dinheiro e os primeiros a terem um ok
terão esse apoio. Quando se acabar o dinheiro, a medida encerra, pelo menos neste momento. Portanto, daí a necessidade de que haja essas candidaturas e as candidaturas sejam feitas com alguma celeridade para que eu não possa correr o risco de, ao demorar muito tempo, eu perco um direito que era meu, que era pedir este apoio para estas medidas. O que está na informação definida pelo Governo é que o prazo de decisão são 10 dias úteis e que depois há uma contratação simples que é apenas um contrato que é feito online e assinado. Todas as outras medidas, portanto, por norma, será exigida alguma documentação, mas que os vossos contabilistas terão, tem a ver com os rendimentos, tem a ver com a situação fiscal, tudo isso. E o que os empreendedores me têm estado a perguntar é, ok, mas é 80% das despesas elegíveis, então, mas o que é que eu posso incluir nisso? E o que eu posso incluir nisso é um leque muito grande, que vai principalmente dos equipamentos de proteção, portanto, tudo o que vocês precisam de comprar, máscaras, viseiras, os geles, os produtos, os próprios dispensadores. Há, por exemplo, se tiverem necessidade de contratar serviços de infestação, se tiverem que fazer para a vossa segurança, por exemplo, aquelas barreiras de acrílico para os balcões de atendimento, as próprias sinaléticas, que começa cada vez a ser mais comum, por exemplo, aqueles autocolantes que se colocam no chão, que diz a distância de 2 metros entre cada cliente, na fila para pagamento, ou as sinaléticas que dizem que é obrigatório entrar de máscara, o número limite de clientes em loja, tudo isso, eles estão incluídos neste tal apoio que pode ir até aos 5.000 euros. Inclui ainda toda a questão de custos associados a serviços de entrega ao domicílio ou de facilitação de teletrabalho. Se vocês tiveram que comprar uns portáteis, se, por exemplo, têm que adquirir malas térmicas para transporte de comida, se são um pequeno restaurante, tudo isso, ele pode ser incluído, como eu disse, nos tais até 5.000 euros, 80%, e despesas elegíveis a partir de 18 de março. O que é que isso significa? Eu posso me candidatar agora a despesas que eu já fiz desde 18 de março, elas podem ser enquadradas neste apoio e eu posso ir daí pedir o reembolso de 80%. Pronto, esta é a principal medida. Eu não sei se há alguma dúvida, Margarida, de alguém que tenha. Ela está relativamente simples. Vocês podem no site do Governo, do Estamos On de Covid, podem lá consultá-la e está lá tudo o que é para a candidatura. Ainda não há dúvidas. Pronto, também qualquer coisa, no final, os contactos da Fábrica do Empreendedor serão disponibilizados e poderão também entrar em contato. Uma dúvida, Ana, só a questão até para pôr, porque se calhar aqui há algumas organizações que pode haver alguém da área da economia social. Isto só se aplica, esta medida, esta é só para empresas, PME, como disseste que tinha que ter o selo, não é? Não é? Tem que ter uma certificação de PME, pequena média empresa. Pronto, esta não é. Certificada pelo sistema, autodeclaração. Porque eu vejo aqui uma colega que eu acho que também é capaz de ter não pode ser uma associação, pode ser uma organização sem fins lucrativos e às vezes levanta-se esta questão, que às vezes estas instituições também colocam, pronto, ok, esta medida é só com certificado de PME. Sim, é um certificado que é dado pelo IAPMEI diretamente no sistema, portanto será necessário submeter alguns documentos e depois obtém-se essa certificação. Mesmo não querendo candidatarem-se a esta medida, ou no caso não fazer sentido, eu aconselho que caso se aplique, que tratem de obter esta certificação. A maior parte das medidas hoje em dia que estão a vir para pequenas e médias empresas obrigam a pedir esta tal certificação. O que significa que se estamos a falar no first come, first serve, portanto os primeiros a terem o ok recebem o dinheiro enquanto houver fundos. Se a certificação demorar um dia, se demorar 2 dias, eu estou a perder essa oportunidade. E ao já tratar do certificado, eu posso ir adiantando esse processo, portanto é uma certificação, o certificado tem tempo, não é apenas para o momento, e permite-nos então esse apoio. Depois, esta é uma medida a nível nacional, uma medida emitida pelo Governo, das que mais se adapta e da mais recente, portanto ela era suposto ter sido lançada na segunda-feira. Na segunda-feira ainda não havia no sistema, portanto só desde ontem é que é possível submeter esta candidatura e é que se soube efetivamente quais eram os pormenores para este apoio. Existem também outros mecanismos e outras respostas que foram sendo criadas ao longo do tempo
das quais eu trago aqui uma plataforma online. Esta não é estatal, portanto esta é uma plataforma online criada que permite que os comerciantes possam registar lá os seus serviços, o seu horário, o seu local, e permita que os clientes possam perceber, e ao abrir a plataforma, perceber que negócios existem ao seu redor, como é que eu chego lá e todas as informações, e portanto é mais uma forma de eu poder chegar a um grupo maior de clientes e portanto aumentar a minha sustentabilidade ao aumentar as receitas. Depois, eu trago-vos aqui esta plataforma, ao contrário das outras que são respostas, esta plataforma, o objetivo ela é uma plataforma relativamente simples, mas que permite que ao uma empresa ou um empresário colocar um determinado número de informações, a plataforma devolve quais são as medidas neste momento que se aplicam a essa situação. Explicando melhor. Ou seja, isto é o aspecto mais ou menos da plataforma. O que vocês têm que colocar é qual é o vosso setor de atividade, qual é o vosso volume de negócios, o número de empregados, se estão ou não em situação de crise empresarial, isso significa o quê? Se tiveram redução de vendas, se tiveram que ter fechados, tudo mais. Se têm ou não a situação regularizada e se têm alguma candidatura ao Portugal 2020. Ao simularem, ele vai-vos dar aqui uma lista, vai-vos dar uma imagem semelhante a esta, mas com a lista de todas as medidas a nível estatais a quais vocês se podem candidatar. Isto permite, pelo menos, para eu ter uma noção e conseguir navegar no meio de todos os planos de apoio, as medidas, as informações que estão a sair cá para fora. E, portanto, aqui foi feita esta compilação dos apoios que existem e adaptá-las a que, com um pequeno simulador, eu possa perceber onde é que eu me enquadro, para depois então analisar e perceber se faz sentido ou não eu candidatar-me a uma dessas medidas. Obrigada, Ana Rita. Tivemos agora a ver aqui um pouco as medidas mais nacionais, as medidas de apoio nacionais, e agora vamos passar para a parte mais local, para os apoios, o apoio que existe a nível municipal, e pedia aqui ao presidente da União das Freguesias de Massamá e Montebarão, Pedro Brás, para nos falar um pouco sobre isso. Então, boa tarde a todas e todos. Queria começar por cumprimentar todos aqueles que aqui estão presentes, em particular o Frederico e a Rita, que nos têm não só ajudado naquilo que são as medidas e do apoio aos empresários, como ao longo do ano também nos têm proporcionado aqui algumas atividades e interações no decorrer da Fab Lab, que é um espaço muito interessante e que tem vindo a reforçar a sua presença no território de Sintra, em particular na nossa freguesia, e que é um espaço magnífico. Queria também agradecer a todos aqueles que estão aqui connosco. Aquilo que hoje falamos é desafios da economia local, numa primeira instância sobre aquilo que são as medidas e as ferramentas para que possam desenvolver todo o vosso negócio, possam de algum modo também construir aqui uma perspectiva de futuro sobre que medidas e que apoios poderão ter dentro deste quadro de grande incerteza e de grande mudança que vivemos, e que é um quadro que irá perdurar, se calhar, mais tempo que eventualmente nós gostaríamos, e portanto vamos ter que aprender a conviver com esta realidade e a adaptar-nos à mesma. E portanto a primeira coisa que importa antes de entrar aqui nestas questões das medidas em concreto, o que importa hoje de facto é nós conseguirmos, de algum modo, estabelecer níveis de confiança entre as pessoas. Porque uma economia sem confiança de nada serve, não é? Portanto, nós precisamos, de facto, de construir aqui um caminho de confiança, um caminho de alguma normalidade, não só para as empresas, para os empresários, para os próprios trabalhadores e, acima de tudo, para os consumidores, para os nossos clientes que nos procuram
diariamente e que querem os nossos serviços. E, portanto, uma economia, neste momento, está sedenta desta confiança. E nós, para podermos dar esta injeção de confiança, precisamos, obviamente, ter aqui ferramentas em que possamos nos agarrar e que possamos alavancar o nosso negócio. A Rita, de uma forma muito expedita, elencou aqui um conjunto de medidas governamentais de apoio às empresas. Este fundo que o município de Sintra criou, descendo agora aqui um bocadinho o patamar para a lógica municipal das autarquias locais, portanto, o município de Sintra criou aqui um fundo de emergência empresarial com um objetivo de dar apoio aos empresários, e depois mais à frente também irei aqui falar de um projeto, de um fundo, ao fim e ao cabo é isso que se trata, de um programa de apoio à economia local, mas que incide mais sobre o consumidor. E de algum modo, com este enquadramento que hoje vos deixamos, temos diferentes dimensões e com diferentes ferramentas que possamos e que podemos utilizar. Bom, o que é que o município de Sintra, também fruto daquilo que é a sua dimensão, o concelho de Sintra é o segundo concelho mais populoso do país, tem cerca de 400 mil pessoas, tem uma dimensão territorial bastante significativa, temos zona rural, zona urbana, temos serra, temos mar, temos linha férrea, enfim, temos aqui um conjunto de características que também nos tornam distintivas, como o nosso património, como a nossa natureza, e isso faz com que Sintra tenha esta particularidade que, fruto da sua dimensão, também atrai muitos empresários e muita indústria. E, portanto, o concelho de Sintra, o município, nas diferentes medidas de apoio que implementou para o Covid, nas diferentes áreas, criou este fundo de emergência empresarial com uma dotação inicial de 3 milhões de euros, que tem como principal objetivo assegurar aquilo que são os postos de trabalho das pessoas no pequeno comércio, no pequeno negócio. E, portanto, este fundo é uma medida que abrange, como eu dizia há pouco, que abrange apenas os empresários, portanto, pessoas que têm a sua atividade inscrita em nome individual ou sócios-gerentes e que, de algum modo, viram, por força da lei, interromper o seu ciclo de atividade económica e, portanto, tiveram, no estado de emergência, a fechar portas e não puderam, de facto, exercer a sua atividade económica. E, portanto, essas áreas estão elencadas neste slide que agora vocês veem, portanto, restauração, similares, comércio de bens de retalho e prestação de serviços, mas no fundo é aquilo que nós conhecemos, as nossas atividades que foram interrompidas por força da lei e que agora estão a ser retomadas de uma forma gradual e de uma forma progressiva ao longo destas quinzenas até ao dia 1 de junho, em que esperamos, nessa altura, ter a economia um pouco mais ativa, ainda com muitos receios, não é? Ainda com a necessidade de termos aqui esta relação para estabelecer de confiança das pessoas, mas acima de tudo a caminhar para alguma normalidade. E há aqui medidas que foram apresentadas muito importantes, nomeadamente a questão das EPIs, que poderão de facto dar também esse sinal de confiança. Bom, relativamente ainda ao fundo que a Câmara criou, ele tem uma dotação, como referi, de 3 milhões de euros e, caso a candidatura seja aprovada, há uma comparticipação, uma transferência para o empresário de uma prestação de 1.500 euros, que corresponde sensivelmente a 2 remunerações mínimas mensais, baseada num cálculo de 14 meses, baseada naquilo que é o rendimento anual. O que é que isto representa? Representa uma pequena injeção de liquidez no empresário, de forma a que ele possa,
de algum modo, reiniciar a sua atividade, mas tem que ter aqui um compromisso. Tem que ter aqui um compromisso de manutenção dos postos de trabalho até ao final do ano, até dezembro de 2020, e com isto assegurar de facto que há aqui espaço para que a economia volte a ter alguma vivacidade, possa de facto estar assente naquela confiança que falava há pouco, e este empurrão que o município pretende dar possa de facto ser importante para a manutenção dos postos de trabalho, a manutenção do negócio familiar, muitas das vezes, e que possa permanecer um negócio aberto com mais estabilidade. O fundo, como referi logo no início, incide sobre atividades de pequeno negócio, ou seja, atividades que não tenham um valor de negócio superior a 100 mil euros por ano, e há aqui um conjunto de obrigatoriedades de documentação que devem ser entregues, nomeadamente o IRS, e um conjunto e outro de documentos, mas que pode ser consultado, o formulário da candidatura pode ser consultado na página da Câmara, e portanto é um formulário relativamente simples, e neste momento, para terem uma ideia, já há mais de 100 candidaturas aprovadas, cerca de 115, o último número que tive conhecimento, e que já foram dadas, já foram feitas transferências das prestações para estes empresários, e portanto alguns já estão a beneficiar desta ajuda, o que é muito importante também, esta agilidade de processo, ao programa, ao fundo, e ele ser rapidamente chegar à vida das pessoas. E como falamos de comércio local e falamos de economia local, nós temos que entender aqui algumas questões. Desde logo, aquilo que é o maior desafio que nós temos. Nós vivemos um contexto de pandemia em que fomos obrigados a fechar os nossos negócios, os nossos clientes foram obrigados a estar em casa para bem da sua saúde, tivemos aqui que tomar por iniciativa própria também medidas de proteção, e portanto nós sentimos que o país parado, sentimos que a economia parada, a coisa não poderia ficar muito mais tempo nesta situação, e ainda bem que tivemos que tomar essas medidas para agora, paulatinamente, podermos recuperar. E portanto há 3 ou 4 aspectos que são relevantes. Desde logo, o facto de nós assistirmos a uma valorização maior por parte das pessoas junto do comércio local. O comércio local hoje são, de facto, elementos chaves numa economia, porque todos nós precisamos de comprar bens e adquirir serviços, e portanto, de algum modo, nós, estando confinados a uma mobilidade mais reduzida, vamos procurar junto do comércio local, vamos conhecer mais aquilo que é a nossa realidade próxima, e isto permite, de facto, que o próprio comércio possa criar aqui alguma inovação e alguma criatividade. Não é? Aqui a Rita terminou a sua apresentação falando de uma plataforma online onde nós nos damos a conhecer, e portanto há esta necessidade do próprio comércio local se adaptar a um novo estilo de vida, um novo estilo de chegar às pessoas, não ficar à espera que elas procurem, e portanto fruto desta situação também assistimos a um comércio local mais proativo na chegada aos consumidores, em lhes dar aqui ferramentas, ou melhor, a lhes dar a conhecer aquilo que são os seus serviços, e pela proximidade que têm poderem utilizar. E portanto foi também com este intuito que nós, Junta de Freguesia, em cerca de 2014, criámos um programa, que é o Programa Freguês, que nós pretendemos, de algum modo, dinamizar a economia local, o comércio local, através de um cartão em que as lojas aderem e que dão algum benefício, algum desconto ao portador do cartão,
e desta maneira queremos que de facto haja uma ligação maior entre quem cá vive e quem um dia decidiu implementar o seu negócio. E porquê esta importância do comércio local? Porque efetivamente nós, quando vamos a uma loja na nossa freguesia, nós encontramos várias coisas. Primeiro, é um sinónimo de vivacidade de uma comunidade. Se nós não tivermos lojas, se não tivermos comércio, nós vamos ter um dormitório autêntico em que entramos e saímos do nosso território e não temos nenhum tipo de interação. E, portanto, é importante esta vivacidade. Depois, porque criam postos de trabalho. Criam postos de trabalho muitas vezes de pessoas que vivem na própria comunidade e, portanto, reduzimos também aqui, tem este lado a pegada ecológica, reduzimos a pegada ecológica, as pessoas fazem curtas distâncias porque vivem e trabalham no mesmo espaço físico. Tem a mais-valia da proximidade, eu poder sair de casa e de dar 2 passos sem pegar no carro e estou num comércio qualquer. Tem a diversidade do negócio, nós encontramos um conjunto vasto de negócios e de serviços que são importantes para a nossa vida. Tem aquilo que para mim é fundamental, que tem um rosto. Nós conhecemos quem é o dono da loja, nós conhecemos quem é o gerente da loja, nós sabemos e cruzamos com essa pessoa noutros contextos na rua e, portanto, valorizamos mais a relação humana. E, portanto, para nós, no momento de crise, no momento em que a economia e o comércio local está a sofrer, entendemos na freguesia que faria sentido nós adotarmos um programa de apoio à economia local que pudesse, de facto, ir completar as diferentes respostas que vinham a ser disponibilizadas. E, portanto, lógica de apoio às empresas, lógica de apoio aos empresários e lógica de apoio aos consumidores. E aquilo que nós pretendemos com o nosso programa de apoio à economia local é dar a oportunidade que pessoas que perderam o seu rendimento, pessoas que ficaram numa situação de layoff, uma situação de desemprego, porque o desemprego em Sintra aumentou bastante. Para terem uma ideia, antes da pandemia, o desemprego no concelho de Sintra andava na volta dos 4%, portanto tecnicamente não havia ninguém desempregado. Não é? Hoje está acima dos 11%, não é? Portanto, rapidamente, com estes 2, 3 meses, disparou o desemprego e, portanto, também era importante dar este sinal. Pessoas desempregadas, pessoas em situação de layoff, pessoas que tiveram e que se viram obrigadas a deixar de trabalhar para dar assistência aos seus filhos e, portanto, estarem em casa porque as escolas encerraram e, portanto, faria todo o sentido nós podermos, de facto, dar aqui este nosso contributo à comunidade. E por isso criámos o programa de economia local, que tem, por um lado, esta dimensão social de dar a oportunidade de injetar na economia euros, é o valor do programa, que pode eventualmente ser reforçado, se houver necessidade disso, mas numa fase inicial de 5.000 euros, em que nós atribuímos vouchers de 50 euros a quem perdeu rendimento, a quem demonstrar que teve esta perda de rendimento e que esses vouchers possam ser utilizados na rede do freguês, ou seja, nas lojas que são parceiras neste projeto do freguês, neste projeto de dinamização do comércio local, e temos mais de 100 lojas aderentes, e portanto se algum empresário que está aqui connosco ainda não é aderente do freguês, poderá fazê-lo, é totalmente gratuito, é simplesmente preencher um pequeno formulário e já está, portanto não tem nenhum tipo de custo. E nós, aquilo que fazemos depois, damos um cartão ao consumidor, ao cliente, e sempre que ele vai a uma loja, sempre que ele vai a um estabelecimento comercial aderente desta rede, apresenta o cartão e beneficia do desconto que o estabelecimento assim definiu. E, portanto, o que nós queremos é usar esta liquidez na rede do freguês, dando algum rendimento a quem o perdeu. E, portanto,
também fazendo este reforço, como é óbvio, da ligação ao comércio local e da ligação a quem está mais próximo das nossas casas e das nossas vidas. Portanto, acreditamos que este tipo de medidas, já temos algumas candidaturas, mais de uma dezena de candidaturas, e portanto acreditamos que estas medidas que abrangem diferentes dimensões podem de facto dar aqui um contributo e podem ser importantes para a economia local, para que não haja perda significativa do comércio local, para que não tenhamos lojas fechadas, para que negócios que acabaram de abrir se mantenham e que, acima de tudo, possamos dotar os nossos empresários e os nossos comerciantes de conhecimento sobre aquilo que são as medidas, o que é que podem fazer, o que é que se podem deslocar e também de promoção destas iniciativas junto dos consumidores para que eles possam também utilizar estas ferramentas e de uma forma indireta chegar até ao comércio local. Portanto, diria que no fundo aquilo que pretendemos é que todos nós um bocadinho cuidemos uns dos outros, não é? Cuidar de quem está ao nosso lado para que nos possamos ajudar mutuamente relativamente à economia local. No fundo, era este, digamos assim, um enquadramento que vos queria deixar e agradecer mais uma vez à Fábrica do Empreendedor esta parceria de atendimento e de explicação e de aconselhamento que temos vindo a fazer junto dos empresários, junto dos comerciantes e que possamos também disseminar esta iniciativa por outros locais e que agora possamos falar de outros temas, daquilo que preocupa os comerciantes e interagir desta maneira mais virtual e, portanto, também aprendendo a viver novos tempos de interação entre todos nós. Obrigado, Pedro. Ainda na sequência daquilo que estava a dizer, os comerciantes poderão também contactar-nos através do e-mail fregues@massamam.pt ou através do contacto telefónico 968 523 313 também para nos fazerem chegar essas dúvidas, esses temas interessantes para podermos ir ao encontro uns dos outros. Eu queria também, antes de finalizarmos, queria deixar aqui um espaço para perguntas. Até ao momento chegou-nos uma muito específica, ainda relativamente às medidas de apoio para a adaptação desta nova realidade e é muito específica, diz respeito aos documentos apresentados para o comprovativo de obras, se são faturas ou se poderão ser orçamentos, se existe alguma informação específica sobre isto. Eu vou só aqui atrás para ficar. Aqui o que diz são despesas elegíveis e pressupõe que sejam despesas feitas, ou seja, isto é por reembolso. Eu não tenho aqui, mas são cerca, se eu não me engano, são 50%. Só um bocadinho que eu vou fazer aqui vou confirmar online para não dizer, mas por norma são por comprovativo, ou seja, havendo, eu não tenho aqui neste momento, estava a tentar ver. Se calhar depois podemos também fazer chegar esta informação. Sim, eu posso enviar a informação, mas do que eu me lembro de cor são 50% numa fase inicial e depois os outros 50%. Portanto, eu acredito que a candidatura possa ser feita com orçamento, não acredito que o reembolso do dinheiro possa ser feito antes da despesa efetuada, mas posso confirmar.
Ok. Depois então responderemos por escrito e iremos complementar esta informação. Sim. Eu penso que, não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa dos oradores que tivemos hoje. Resta-me então agradecer a todos aqueles que estiveram aqui presentes e dar por finalizada este primeiro webinar. Da minha parte, agradecer a todos e a disponibilidade, caso tenham dúvidas, contactarem a Fábrica do Empreendedor sem qualquer problema. Obrigada. Obrigado. Obrigado também mais uma vez pelo convite. Obrigado.